Oi, gente, vamos dar continuidade ao nosso assunto de microbiologia, saindo do reino micro para ir para o reino macro. Então, nós vamos entender a relação dos seres vivos agora no âmbito da parasitologia. A importância, no mundo da parasitologia. Apesar do grande avanço tecnológico, do alto padrão educacional, da boa nutrição e da boa condição sanitária, mesmo os países desenvolvidos, eles estão sujeitos à doença parasitária. Por conta de quê? Do saneamento básico, principalmente no nosso país, que é precário. Desta forma, o estudo da parasitologia humana é de suma importância, porque para detectar a origem e a causa das doenças. A parasitologia é uma ciência que estuda o organismo que vive no interior ou exterior do hospedeiro, obtendo alimentos às expensas de seu hospedeiro, consumindo-lhe os tecidos e humores ou conteúdos intestinais. Então, a relação parasita e hospedeiro, um alberga e o outro se alimenta, do que ele oferecer. Tipo, se o hospedeiro alberga o parasita no intestino, vai oferecer o que exista dentro do intestino, desde as fezes até o subproduto da digestão oral. Se está no sangue, vai se alimentar dos elementos contém no sangue, E por assim à frente. No entanto, o relacionamento do parasita com seu hospedeiro tem base nutricional, não podendo lesar drasticamente o hospedeiro, evitando alterações comprometedoras, o que o faria perder o seu hospedeiro. Então, essa relação ela tem que ser a melhor possível, porque se o hospedeiro for espoliado pelo parasita, o hospedeiro morre, consequentemente, o parasita também. Esta convivência nem sempre é nociva ao hospedeiro, pois o parasitismo ideal é aquele que não causa dano ao hospedeiro e, por conseguinte, não provoca a doença, Então, você observa que existe determinado tipo de relação entre um hospedeiro e um parasita que vive em perfeita harmonia, Você tem a Amoeba coli e você tem a Amoeba nana. A coli faz parte da sua flora intestinal e a nana, ela já causa a diarreia, A flatulência do abdominal. Então, você observa que pode acontecer esse tipo de situação. A parasitologia, na prática, abrange estudos de protozoário, essa primeira figura, lilazinha, helminths, a do meio, e artrópodes, que estão logo abaixo, representado por um piolho, onde a maioria dos parasitos de importância médica e veterinária estão situados. Os parasitas é capaz de reproduzir disseminando seus ovos, e este costuma infectar os outros hospedeiros, dos quais eles retirarão seus meios de sobrevivência através do parasitismo. Parasitismo é a relação onde um hospeda e o outro se alimenta. Eles podem ser transmitidos entre seres humanos através do contato pessoal ou de uso de objetos pessoais que são chamados de fômite. Tipo, piolho, você transmite ele através do uso do pente, da escova, Por exemplo, você pode se contaminar com o ovo o oocisto de algum parasito, dando, como é que eu diria assim, comendo o alimento da mão de uma pessoa que não higienizou bem essa mão. Então, o oocisto estava ali, passou para o alimento e você simplesmente levou até a sua boca, É uma forma também. A forma de transmissão podem também ser transmitida através de água, alimentos, mãos sujas, mão sem a devida higienização, através da poeira, através do solo contaminado por lavas,
e por hospedeiro intermediário, que são os moluscos, e por muitos outros meios, ou seja, explicando isso aí. A transmissão do parasita, ele se faz sob diversos aspectos. Se o indivíduo está infectado, defeca em uma lagoa, esse ovo vai ficar na água, que vai ser levado por irrigação à lavoura, que vai ser depositado no alimento e que outra pessoa vai se contaminar se não higienizar corretamente. Uma pessoa que está com cistosoma defeca na água, que tem um caramujo, que aí vai desenvolver, né, a cercária, vai se desenvolver miracídio, que vai, como tá aí, ó, esquematicamente mostrando, penetrar na pele do homem. Quem é o hospedeiro intermediário nesse caso? O caramujo, né? Que a gente também chama de caracol, que é o caramujo, né? Que é ele que vai albergar a larva do cistosoma, né? Na poeira, eu costumo dizer, tome muito cuidado com o que você vai se alimentar na rua com descoberto. Por que isso? Porque às vezes acontece da pessoa ir comer, por exemplo, um acarajé e um balaio aberto. Pense assim, a rua, ela é pública, então anda cachorro, gato, passarinho, pombo, rato, enfim. Cada indivíduo desse realiza suas necessidades humanas básicas no asfalto, na terra, né? Eles vão estar contaminados. E aí, e até o próprio homem mesmo defeca, né? Às vezes na roça, defeca ali na estrada de barro. E aí, com o ressecamento e o vento, o que é que vai acontecer? Esses oocistos vão subir, vão pegar a corrente de ar. E depois eles vão parar em algum lugar. Vai que vai naquele tabuleiro da baiana que está aberto de acarajé e deposita. Quando você morde, você engole esse oocisto, esse ovo, né? E aí vai eclodir dentro da sua barriga ali, parasitando com algum tipo de verme, né? Ou algum tipo de protozoário, né? Então tem que ter muito cuidado com os alimentos que são consumidos na rua. Mesmo porque também existe interior que ainda tem a utilização de carroça. Isso quer dizer o quê? Que o cavalo vai defecar no chão e vai fazer o mesmo ciclo. A classificação dos parasitas pode ser monóxinos ou monogenéticos, heteroexínos e digenéticos. Eu vou preferir trabalhar sem o X, porque fala melhor. Quanto à localização nos hospedeiros, ectoparasitas e endoparasita. Quanto ao número de células, unicelulares ou pluricelulares. Ectoparasita, fora. Endoparasita, dentro. Quanto ao número de células, unicelular, pluricelular, muita. Uma, pluri, muita. Monogenéticos são aqueles que realizam o seu ciclo evolutivo em um único hospedeiro. A áscara lumbricoide, você olha pelo ciclo evolutivo dela. O indivíduo defeca na água, essa água vai irrigar a planta, que o indivíduo vai comer, vai liberar essa larva dentro do estômago, que vai para a corrente sanguínea, que vai para o pulmão, que do pulmão, sob uma forma de escarro amarelado, esverdeado, vai até a traqueia, o indivíduo engole de novo e aí desenvolve a fase adulta, né? A áscara lumbricoide, o seu ciclo evolutivo é assim. E também o enteróbios vermiculares, né? Que é um outro tipo de verme também. Quanto ao número de hospedeiro, de genético, né? Ou heteroxenos. São os parasitas que só completam seu ciclo evolutivo passando pelo menos em 2 hospedeiros, como é o caso do Schistosoma mansoni, que ele precisa do caramujo, né? Do molúsculo, para poder se transformar em miracídio e assim infectar o homem, né?
E o Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi, ele precisa do barbeiro, né? Ele é jogado na corrente sanguínea do homem através do barbeiro, que precisa ter o animal silvestre para poder maturar, desenvolver a sua forma infectante de ser. Quanto à localização, ectoparasita vive fora, né? Como é o caso do piolho, da sanguessuga, da puca, do carrapato, vivem fora, vivem parasitando, mas fora do corpo. Quanto à sua localização, endoparasita vive dentro do organismo, no baço, no fígado, no sangue, no intestino, no pulmão, viu? E como é o caso da cisticercose, né, que são os ovos da tênia, eles podem viver até no cérebro, desenvolver no cérebro. Quanto ao seu número de célula, unicelular, possui uma única célula, mas essas células são chamadas de células eucariontes, porque elas são células complexas, ou seja, também são conhecidas como protozoários. Protozoários são seres de uma única célula, unicelular, que apresentam o núcleo organizado, ou seja, está separado do citoplasma pela membrana nuclear. São, portanto, chamados de eucariontes. Já vimos isso anteriormente quando falamos de bactérias. Pluricelular, eles são mais complexos, né? Também são chamados de eucariontes porque são complexos. Já tem uma forma, né, e uma característica mais avançada, como é o caso dos helmintos. Helmintos são vermes, né? Aí, no caso, você tem a Cystosoma mansoni, tem a Ascaris lumbricoide, tem a Oxyurase, né? E que fazem parte dessa característica de pluricelular. O parasitismo é a interação entre indivíduos de espécies diferentes em que se estabelece relações íntimas e duradouras, com certo grau de dependência metabólica. Geralmente, o hospedeiro proporciona ao parasita todos os nutrientes e condições fisiológicas requeridas para este. Então, você tem um hospedeiro definitivo, geralmente é o homem, né? Como você vê o ciclo aí da Cystosoma mansoni, o homem libera nas fezes a cercária entra no caramujo, fica na forma madura chamada de miracídio, que volta a infestar o homem, que entra pela pele macerada, bem molhadinha, úmida do rio, o homem tomando banho de rio, né? A pele fica bem friável, e aí ela vai e se aloja no fígado, Cystosoma mansoni. Ela causa lesões sérias no fígado e elas só vivem assim, ó. O macho, feito uma redezinha aberta na barriga, onde ele alberga a fêmea, é um casal perfeito. E lá eles vivem felizes para sempre, né? O hospedeiro intermediário, né, é aquele hospedeiro que mantém a fase larvária, ou seja, no caso, o caramujo, né? Existe também, olha, uma curiosidade aqui, gosto sempre de falar minhas curiosidades. Existe hospedeiro intermediário também no reino dos insetos, porque o mosquito da dengue, né? O mosquito hematófago, o protozoário causador da doença da chikungunya, da zika, também, ele é lançado através da picada do inseto, não é isso? Então, quando o inseto carrega o protozoário causador da dengue, ele é chamado de vetor. Aí, nesse caso, é chamado de hospedeiro intermediário, certo? Por quê? Porque ele está carregando. Então, hospedeiro intermediário também pode ser caracterizado como um vetor, ou seja, vetor é aquele que carrega,
é aquele que compõe, que tem dentro do seu organismo o elemento para ser despejado em hospedeiro definitivo. A adaptação ao parasitismo. A adaptação é a marca do parasitismo. Isso mostra a evolução do parasita para melhorar seu relacionamento com o hospedeiro. E esta evolução tornou o parasito o indivíduo invasor, mais dependente de seu hospedeiro. Então, isso quer dizer o quê? Que à medida que a espécie vai evoluindo, há uma cobrança maior. As características biológicas. Capacidade reprodutiva. Produção de grande quantidade de ovos, de cisto e outras formas infectantes. Os tipos de reprodução pode ser hermafrodita, 2 órgãos genitais, partenogênese, é a reprodução assexuada, e esquizogônia, que é através da divisão celular, ok? O tropismo é uma característica biológica onde há um movimento do crescimento para facilitar a propagação, reprodução e sobrevivência, ok? Então, as principais características do indivíduo é o seu movimento, a sua reprodução e a sua propagação. A ação patogênica dos parasitas é muito variável. Exfoliativa, quando ele absorve muito nutriente. Tóxica, quando ele consegue lesar o hospedeiro, ele consegue matar esse hospedeiro, como é o caso de determinados parasitas que dão em árvores e aí matam, né? A árvore seca, porque ela vai no meio da árvore e suga toda a seiva. Mecânica, quando ela impede o fluxo de alimento, né? Ou seja, faz uma barreira e aí o hospedeiro não consegue adquirir nutrientes suficientes para a sua manutenção vital. Traumática, né? Quando há uma, como eu diria assim, pela migração, né? Da forma da larva, por exemplo. Quando o oocisto da ascara cai no estômago, que abre, a larva é liberada, que vai para um capilar, que vai até o pulmão, no pulmão ela vai crescer, amadurecer, ela vai romper o alvéolo pulmonar. Isso aí é uma ação traumática. Entendeu? Por exemplo, o tricocéfalos, ele introduz a sua cabeça na membrana do intestino e aí lesiona a parede intestinal. Isso é uma lesão traumática. A ação irritativa vai causar fenômenos alérgicos. A pessoa fica com tosse, a pessoa apresenta urticária, apresenta descamação da pele. E isso também é associado à ação tóxica, porque todo parasita, principalmente nas suas características de aumento de verme, ele libera substâncias tóxicas que vão intoxicar e criar uma reação autoimune no indivíduo. E a anóxia, que é a ausência de oxigênio, né? Porque ele diminui a hemoglobina do sangue. E isso faz com que o indivíduo fique também anêmico. Relação harmônica. Aí é beleza, né? Tem o mutualismo, que é benefício recíproco. Eu como, eu lhe dou, eu produzo e lhe dou também. Então, o que eu produzo eu lhe dou, o que eu produzo eu lhe dou também. O comensalismo é a inter-relação, né? Onde um só obtém benefício. Por exemplo, eu como, alimenta verme,
ela reproduz. Eu como, alimenta verme, ela reproduz, ela não me dá nada em troca. E a simbiose, nós vivemos em harmonia, como é o caso, né, dos coliformes fecais, que não são protozoários, mas, não são parasitas, né, são elementos que compõem a flora intestinal, mas nós temos, assim, a Entamoeba coli e a Entamoeba nana. A Entamoeba coli é um protozoário, assim como a nana também. Então, a Entamoeba coli, ela vive em harmonia no seu intestino. Já a nana causa diarreia, náuseas, flatulência e dor abdominal. Então, para você entender o que seja isso, uma simbiose, certo? É aquilo que vive em perfeita harmonia. A relação desarmônica, você tem que... existem espécies diferentes, né? Sempre há uma agressão a uma das partes. Tem a competição, uma compete com a outra para poder sobreviver. O canibalismo se alimenta da mesma espécie. O parasitismo, que é aquele que um vive para manter o outro, né? E o predatismo, o maior come o menor. Agora vamos passar para o protozoário. Protozoários são seres unicelulares, né? E são também considerados como elementos eucariontes. Então, são organismos microscópicos compostos por uma única célula, podendo ser encontrado em ambientes aquáticos ou terrestres. Os principais protozoários de estudo médico são esses: doença de Chagas, aquela que aumenta o coração, que é transmitida pelo barbeiro; a amebíase, que é a ameba, que a gente adquire através da água infectada; a giardia, que é um protozoário que geralmente vem sempre presinho na pata de barata, de mosca, porque eles pousam em esgoto; a malária, que vem através de um vetor, de um mosquito hematófago; a toxoplasmose, né, e a leishmaniose, ok? Que essas duas últimas aí, elas são transmitidas também para o animal, para o cachorro, tanto a toxoplasmose como a leishmaniose. Os protozoários têm as principais características. A morfologia geralmente são esféricos, ovalados, ciliados, flagelados, e tem pseudópodes, que são membranas ao seu lado. A respiração é através do oxigênio. A reprodução não precisa da união de macho e fêmea, assexuada. E a sua locomoção pode ocorrer através de cílios, tipo o cíliozinho dos olhos; flagelo, que é um filamento no final; ou pseudópodes, que são tipo babadinhos aqui ao lado do corpo. Então, aí tá as principais características. O Trypanosoma, ele tem aí, né, a característica dos flagelos, a giardia. Aqui o Balantidae, ele tem a característica dos cílios, né? A giardia, ele tem o flagelo. Enfim, está aí todas esquematicamente associada à sua locomoção e à sua morfologia. Bom, vamos finalizar o slide agora e vamos partir para uma atividade, ok?